Pessoal, agora vocês que estão mudos. Oi. Pessoal, tô indo aqui pro desculpa, mano. Oi, pessoal. Oi, pessoal da Campus Party. Oi, quem está assistindo aqui. É muito legal a palestra da Domênica. É muito bom ver mulheres falando sobre podcast, mulheres produzindo podcast. E estamos aqui para falar um pouquinho para vocês como é que nós, como mulheres podcasters, podemos falar sobre aparentemente o mesmo assunto, mas com vozes diferentes, com formas de se comunicar diferentes, com programas completamente diferentes. Para quem não me conhece, eu sou a Aline Hack. Eu sou advogada, sou produtora de conteúdo no Olhares Podcast, tenho uma produtora de podcast chamada Caleidoscópio Digital e estou aqui com a minha colega Joana, se apresenta Joana aí. Soares. Eu sou Joana Soares, sou jornalista independente, freelancer há 11 anos. Eu sou repórter há 11 anos, freelancer há 2 anos. E agora eu sou podcaster, a gente produz com minha amiga e parceira Raquel Baster, que também é jornalista, o Cirandeiras, que é um podcast feminino e feminista e que está aí no ar nesta pandemia. A gente entrou tem 3 meses nessa podosfera. Então, nós temos aqui um podcast com 3 anos de existência, um podcast com 3 meses de existência. Nós temos muitas coisas para falar nesses 30 minutinhos, né? Mas o assunto principal que a gente quer desenvolver aqui é por que falar de feminismo nesse momento, por que falar sobre mulheres, né? E recentemente teve a Pod Pesquisa, e na Pod Pesquisa foi apresentado que um dos trendings, um dos temas que são muito procurados pelos ouvintes e pelas ouvintes é feminismo, né? Foi indicado entre os 5 maiores temas de tendências para a criação de podcasts. E por que esses temas estão em alta? Porque são temas que exigem uma ampliação, exigem visibilidade. As mídias tradicionais ainda não estão investindo tanto nesses temas, né? A gente vê um investimento um pouco maior aí de 5 anos para cá, quando a presença das mulheres se tornou massiva e frequente e também permanente nas redes sociais e na internet, e a gente tem se apropriado desses canais, tem se apropriado dessas ferramentas para estar também simplificando um movimento, pluralizando esse movimento de uma forma acessível, que é a mídia podcast, de uma forma gratuita, né? Até então eu falo aqui na posição de advogada, falo na posição de pesquisadora. Até então, a gente ouvia muito falar de podcast em 2 lugares, que era a academia, né, a divulgação científica, a pesquisa na faculdade e nos movimentos sociais. E como é que a gente pode começar a fundir isso, né? Como é que a gente pode levar isso para o podcast? Pensar essas estratégias, pensar essas ferramentas como forma de ampliação dos movimentos sociais feministas, dos movimentos de mulheres negras, de mulheres trans, de mulheres com deficiência, mulheres periféricas. Como é que isso tudo pode ser ampliado dentro dessa mídia que é o podcast? Como é que a gente pode encontrar estes públicos diferentes, esses públicos que às vezes não têm acesso à internet ou não têm acesso à internet de qualidade? Como é que a gente pode pensar nisso, né? E a ABPOD já veio com esse sinal, esse alerta, assim, muito, muito alto, né? Dizendo, as pessoas querem ouvir sobre isso, querem conhecer isso, querem conhecer o que se fala sobre feminismo. Às vezes as pessoas não têm acesso à faculdade, às vezes não têm acesso a um grupo de comunicação, não tem acesso a um grupo de pesquisa, né? E às vezes também não tem um movimento social forte dentro das suas cidades, né? Normalmente são associações, normalmente são grupos de mulheres ali que já fazem alguma ação, mas querem conhecer um pouco mais como é que
esses grupos dialogam no Brasil, como é que eles levantam pautas, como é que as pautas vão para o Congresso, para as assembleias legislativas. Então, tudo isso faz parte desse momento que a gente está vivendo, um momento que precisa discutir a respeito do feminismo, para discutir a respeito das necessidades das mulheres de uma forma plural, de uma forma mais inclusiva e de uma forma mais acessível e gratuita. Uhum. Aline, o Cirandeiras também ele entrou muito com esse objetivo de ouvir mulheres periféricas, rurais, né? De a gente ampliar as vozes dessas mulheres que não são ouvidas na mídia tradicional. Eu, como jornalista, sempre fui repórter de texto, sou repórter há 10 anos, continuo fazendo reportagens de texto, mas quis migrar para a mídia áudio justamente pela acessibilidade do áudio, pensando inclusive em ter o que eu acho que a gente faz são reportagens também, são grandes reportagens, só que agora na podosfera e nessa plataforma áudio, mas a ideia é que a gente use o áudio seja de qualquer forma que for acessível, seja fora inclusive das grandes plataformas, Spotify, Apple Podcast, para a gente entrar também pelo WhatsApp, alguma forma das pessoas conseguirem nos ouvir, que a gente sabe que isso ainda depende muito de democratização da comunicação, de acesso à informação, à tecnologia, à internet, que a gente sabe que no Brasil não é ainda democratizado isso, a gente não tem um acesso universal à internet no Brasil, as pessoas precisam de dados para acessar o que a gente tem feito nas plataformas de podcast. Mas eu acho que é um começo, acho que o podcast tem toda a tendência para democratizar daqui para frente, e por isso a gente escolheu no Cirandeiras ampliar as vozes de mulheres que não estão sendo com visibilidade. Normalmente elas são invisibilizadas, né? A gente tem ouvido mulheres do Brasil inteiro que estão no rural, que estão no urbano, mas também invisibilizadas. E aí eu acho importante a gente pensar em feminismo, povoar a podosfera com mulheres, fazendo podcast e sendo ouvidas como fontes, né, entrevistadas, para a gente conseguir justamente ampliar essas vozes, porque são elas que estão nas linhas de frente, né, e principalmente agora na pandemia, as mulheres normalmente chefiam família sozinha, são elas que lideram comunidades, que estão rompendo padrões, que estão movimentando os territórios, por isso a ideia da Ciranda, que é esse movimento mesmo de conduzir temáticas, causas sociais, elas estão sempre em movimentos sociais também, e eu acho que a gente sempre tem muito a ouvir das mulheres, que é inspirador, principalmente nesse momento de pandemia, que é o mais importante, a gente conseguir inspirações e estratégias para lidar e enfrentar o coronavírus, né, no caso. Né? E é interessante isso, né? Que o Cirandeiras nasceu em meio à pandemia do coronavírus, né? E as necessidades das mulheres dentro dessa questão do coronavírus, quando a gente produziu Olhares com a temática de coronavírus, um tema que veio assim bem aos olhos, né? Para usar o nosso trocadilho aqui, foi a questão da divisão sexual do trabalho, que é um tema, que é um termo muito dito dentro dos espaços acadêmicos, né? Quando você vai procurar, você encontra muitos termos, e aí pensar nesses termos, pensar na forma de dizer, olha, tá vendo aqui a divisão sexual do trabalho nada mais é do que isso que você está fazendo na condição de mulher, cuidando das pessoas, sobrecarregando no trabalho de casa e tudo mais, e a importância da gente se apropriar desses lugares, né? Uma outra coisa que me chama muita atenção, né, Joana, é que a gente já vê que programas feitos por mulheres e ouvintes também têm aumentado, e eu acredito também que seja pela presença de mulheres dentro dos podcasts, né? Como é que a gente pode também servir como uma inspiração, uma rede de fortalecimento, uma mão amiga ali, né, para estar trazendo aquele caminho, né? Porque é isso que constituem a
as lideranças, são esses atos, né, que a gente vai aprendendo dentro da nossa trajetória feminista, né? Respeitar as mulheres que vieram antes e aprender com elas, claro, se elas estiverem dispostas a nos ensinar, né? E eu acho que, assim, quando eu entrei dentro da podosfera, tiveram mulheres que me deram as mãos. Eu acho que hashtags como o podcast é delas, o Mulheres Podcasters, são importantes caminhos para a gente estar se engajando com mulheres, né? E também mostrando para pessoas que estão querendo ouvir podcasts a importância de se divulgar esses programas para que pessoas que estão buscando mulheres encontrem mulheres, né? Ô, Aline, e até pensando nesse crescimento do público, tanto de quem faz feminino, de quem faz podcast, quem escuta, né? Porque representatividade importa, e quando a gente consegue ter mais mulheres na produção, a gente automaticamente tem mais mulheres também na audiência. Acho que teve uma pessoa que perguntou aqui sobre isso, assim, como também responder para as pessoas que não escutam podcast feministas porque acham segregador. Aí eu acho que agora o nosso desafio está, inclusive, trazer os homens para ouvir nossos podcasts, né? Porque eu até fico reparando lá aqui nos Cirandeiras, tanto no público das redes sociais como nos tocadores, a maioria são mulheres que nos escutam. E a gente sempre fala no final dos Cirandeiras, vamos trazer os colegas, os homens, para ouvir, porque eu acho que a nossa luta precisa agregar. A ciranda é para estar todo mundo, né? E é para a gente ter mulheres atuando, ouvindo, mas não podemos ser só nós, porque são eles que são... Se a gente for pensar no feminismo e no machismo, né? Se a gente não trouxer os homens para essa luta, a gente vai evoluir sozinha e eles vão continuar sendo agressores, violando os nossos direitos. Então a gente precisa realmente estar com eles nas cirandas, olhar para eles, pensando aqui na nossa temática dos olhares das cirandas, né? Não pode... A gente está aqui para falar de podcasts feministas e femininos, mas os ouvintes precisam ser plural e diverso sempre, né, Aline? E a gente parte disso de uma linguagem que, no meu caso, a gente procura aquela linguagem inclusiva, aquela linguagem não violenta, simplificada, né? Porque, querendo ou não, as pessoas também se sentem se sentem excluídas dos debates quando elas não entendem os termos, quando elas, às vezes, são apontadas como causadoras de problemas, né? Ou quando elas se sentem ofendidas, né? Então, a gente que trabalha com feminismo, a gente que trabalha com pautas feministas, a gente tem que buscar um equilíbrio para incluir esses homens também. Hoje, no Olhares, a gente tem 15% a 18% de homens, eu considero já um avanço significativo, porque... a gente tem uns 20 e poucos %, então tá bom, né? Eu achei que tava péssimo. Não, tá bom, né? Tá bom. Mas eu acho que ainda também pode ter mais... Podem ter mais... Pode aumentar. Pode aumentar, né? Dizem que as pesquisas de consumo dizem que o homem consome coisas que... 60% das coisas que um homem consome são apontadas por mulheres, ou pela sua mãe, ou pela sua namorada, ou pela sua irmã, ou pela sua... Então, mulheres que estão nos assistindo, apontem os podcasts feministas para seus maridos, para seus namorados, seus irmãos, seus pais, né? Eu tenho vários amigos... Aí isso mostra até uma sobrecarga nossa também, né? De ter que estar sempre levando e carregando por outro lado. Mas vindo da questão do que a própria Domênica falou, né, na palestra anterior, nós ouvintes, e aí eu vou colocar ouvintes como um todo, tá? Tanto homens e mulheres, nós temos a obrigação de apresentar para as pessoas conteúdos que são realmente conteúdos cuidadosos, conteúdos que se preocupam em trazer um impacto social, conteúdos que se preocupam em não violentar pessoas, em não discriminar pessoas, sabe? Eu lembro que quando eu entrei na podosfera,
uma das coisas que vinha muito aos meus ouvidos era: eu não ouço podcast X, Y ou Z porque eles são muito machistas. E era essa a razão de muitas mulheres não se engajarem dentro da mídia. A gente precisa saber que existem muitas mulheres dentro da mídia podcast e nem todas estão falando em programas que se dizem feministas, né? Que se dizem programas para mulheres, né? Tem mulheres falando sobre absolutamente tudo, sobre livros, sobre séries, mas uma visão feminista muda todo um programa. Uma visão feminista muda todo o engajamento com ouvintes, e ainda mais quando tem homens e mulheres falando no mesmo lugar. Então, essa mulher exige um respeito, e a ouvinte, percebendo essa exigência da apresentadora, ela passa a exigir também fora disso, né? Com certeza. E o que a gente estava até falando aqui, que a nossa proposta aqui também era de falar para as pessoas que são essas linguagens feministas, diversas e plurais, porque a gente tem vários feminismos, a gente tem várias mulheres de realidades diferentes que podem povoar aí a podosfera, e a gente ter vários podcasts com essa mesma proposta, de fazer escutas de mulheres e de ser feminista, que é o caso aqui que a gente está trazendo de exemplo, o Cirandeiras e o Olhares, né? Que tem na sua raiz essa proposta de ouvir mulheres, de entrevistar mulheres, de partir de histórias individuais, para ampliar para o coletivo, né? E aí é que quando a gente agrega homens também nos ouvintes, porque eu trago o exemplo de Cirandeiras, a gente ouve mulheres, mas a gente trata de temáticas sociais que atingem todo mundo, né? Assim, que são temáticas importantíssimas e urgentes que todo mundo precisa se envolver, toda a sociedade. Então, eu acho que quem está pensando em criar podcast aí, quem está pensando em entrar, pensando nessa linguagem feminista própria de cada uma de nós, né? Porque nós temos os nossos feminismos, assim, e nossas narrativas, os nossos olhares, as nossas linguagens. Isso, é pensar num jeito próprio ali da sua comunidade, de olhar ao seu redor, do que precisa de fortalecer ali, que aí eu acho que a gente vai conseguir esse diferencial para estar numa rede que já tem vários podcasts, que já tem muitos podcasts, muitos feitos por homens, então a gente tem que estar aqui hoje nessa missão que veio a Domênica, e agora a gente veio aqui nessa missão de incentivar mais mulheres a entrar nessa nova plataforma, que assim, não é nova, mas tem crescido muito, mas principalmente agora na pandemia, né? Porque é uma forma das pessoas, não exige tanto dinheiro, tantos recursos, a gente pode ter a nossa voz espalhada aí para o Brasil e para o mundo nos ouvir, entrando no podcast, começando, treinando, melhorando, e tem que entrar. Eu sempre falo para as pessoas, a experiência, o podcast permite isso, né, Aline? Que a gente entre e comece a testar, a melhorar, e com o tempo os episódios vão melhorando, você vai entendendo a sua voz, a sua linguagem, o que você tem de único, né? Um jeito único ali de falar. E pensar em roteirizar, em pensar nos roteiros, pensar nas pautas, trazer mesmo o olhar para o seu entorno, para a sua comunidade, para as suas mulheres, para o seu feminismo. A gente precisa de mais diversidade, principalmente mais feminismos. A gente até traz nas Cirandeiras, por exemplo, mulheres quilombolas, mulheres trabalhadoras sexual e mulheres indígenas têm feminismos completamente diferentes, né? Então é importante. Às vezes algumas pessoas nem se nomeiam feministas, mas defendem a pauta feminista. São super, né? Assim, estão ali na luta pelas mulheres, mas nem está preocupado com nomear nada, está preocupado em ajudar, porque a situação ali, às vezes, está muito mais grave do que em outros movimentos que já estão fortalecidos, que já são reconhecidos, né? Então, e assim, o mais importante de tudo é a gente se conectar, né? Essas hashtags, o podcast é dela, Mulheres Podcast, e a própria ideia do Cirandeiras, que é essa coisa de rede, de formar cirandas no Brasil, de conectar movimentos de mulheres e movimentos diversos no Brasil inteiro. Porque aí a gente consegue aprender umas com as outras, se unir, se fortalecer. Acho que essa visão, a gente está conseguindo quebrar essa visão da concorrência entre mulheres, né?
porque o universo feminino ele é muito colaborativo, a podosfera é muito colaborativa, o jornalismo independente é colaborativo, e essa palavra tem que ser palavra de ordem para quem acredita na luta, acredita na união, né? Acredita na força de uma ciranda, por exemplo. A gente acredita muito. Estamos doidas para cirandar pessoalmente, né, Aline? Mas, por enquanto, vai sendo aqui no virtual. Por enquanto, a gente vai fazendo nossas cirandas aqui virtualmente, né? E a gente vai agregando mesmo. A Priscila perguntou como os cirandeiras escolhem as pautas. Eu vou só fazer uma observação antes de você responder essa pergunta, que uma coisa que me veio quando eu conheci os cirandeiras, que talvez... aí você me confirma isso. A sua inquietação veio do mesmo lugar que a minha, né? De elevar vozes de mulheres que a gente não vê numa mídia tradicional. E eu venho de uma perspectiva acadêmica, né? Então, venho de uma perspectiva jurídica e acadêmica, e você vem de uma perspectiva de jornalismo, né? Então, você pode falar até melhor do que eu a questão das mídias mais tradicionais e as redações. Mas a inquietação eu senti que foi a mesma, mesmo vindo de lugares diferentes, até as nossas pautas dos primeiros programas, algumas se parecem. A gente já falou sobre mulheres indígenas, já falou sobre mulheres quilombolas, já falou sobre mulheres no sistema prisional, né? Então, responde aí a pergunta da Priscila, como é que você escolhe? Né? Como sempre tem mulher para ouvir, né? Assim. E às vezes ouvir a mesma mulher em momentos diferentes. Essa mulher, a gente está sempre em evolução, né? O que eu falava como jornalista há 2 anos é completamente diferente do que eu falo agora. Então, assim, nunca vai faltar espaço para a gente ouvir mulheres e mulheres para serem ouvidas. Ainda tem muita mulher nesse Brasil para ser ouvida. E mais importante, que é uma bandeira forte dos cirandeiros, é a descentralização, assim, da gente sair do Sudeste, Centro-Oeste, Brasília, Rio, São Paulo, que é onde estão as vozes mais ouvidas, e ir para esses Brasis. A gente tem muito Brasil para explorar, né? O Norte e o Nordeste está aí, com mulheres que, assim, eu e a Raquel, que fazemos os Cirandeiras, a gente aprende demais quando a gente ouve aquelas cirandas. A gente imerge naquele mundo delas ali, que dá vontade de acabar essa pandemia, que, igual tá a tua plaquinha aí atrás, além de esperar tudo passar e a gente correr para abraçar essas mulheres. E essa pauta, Priscila, ela vem muito dessa experiência minha e de Raquel, que a gente se complementa bastante. E aí é outra dica que eu dou para vocês: formem parcerias. É legal atuar em parceria, porque a gente tem outros olhares e outras propostas de pautas e de mulheres para ouvir, para falar. Raquel vem muito ela é jornalista também, mas da comunicação popular, vem desse universo mais rural. Ela trabalhou muitos anos em comunidades rurais, indígenas, quilombolas, e no sertão do Nordeste. Eu sou nordestina, mas acabei sendo super urbana e repórter muito de cidades, e aí há 10 anos eu fui repórter em Belo Horizonte, no Sudeste. Então, a gente se complementa nesse sentido. Aí, as minhas pautas estão muito ligadas a essa minha carreira de repórter, de jornalista de mídia tradicional, que eu fui guardando mulheres e histórias ali que eu queria muito poder ouvir, explorar individualmente, porque é isso, a mídia tradicional acaba focando muito nos números, e aí esquece de focar nas histórias individuais. A gente tem pouco espaço para reportagem de histórias individuais. Então, assim que eu comecei esse projeto autoral com a Raquel no Cirandeiras, minha ideia era a partir de histórias individuais, porque eu acho que quando a gente individualiza as mulheres, a gente se aproxima muito mais delas, né? A gente consegue encontrar pontos em comum do que a gente tratar as mulheres sempre como números, tipo, X moradores de ruas engravidam e perdem seus filhos. Não, vamos falar de uma que aconteceu isso, vamos dar voz para ela falar ali meia hora toda essa história dela, que eu tenho certeza que vai tocar muito mais as pessoas, né? E aí eu acho que é a ideia, assim. É por isso que no Olhares também a gente gosta de chamar pelo menos 2 pessoas que tenham olhares diferentes, né? Que tenham experiências de vida diferentes,
que dentro às vezes da mesma temática, né? Dentro de uma mesma temática. Às vezes as opiniões convergem, né? E às vezes são a mesma opinião, às vezes são opiniões diferentes. Já aconteceu de eu perguntar alguma coisa sobre feminismo e a outra falar, ó, o seu feminismo não chega aqui não e tal. Isso já rolou em episódio, né? Então a importância da gente trazer também esses olhares das pessoas e quando pessoas que escutam o nosso programa também vêm dizer, ó, mas aqui não acontece dessa forma, aceite essa opinião, tente descobrir o que é diferente. Às vezes produza um episódio a mais sobre isso, complemente o seu conteúdo para a gente trazer esses feminismos mais plurais. A Eliane fez uma pergunta aqui a respeito do ativismo, né? Que exige uma discussão a respeito do ativismo e da militância. As pessoas têm medo, né? Eu acho que elas, primeiro elas têm o medo do nome feminismo e depois elas têm medo do nome ativismo, né? Dentro do Olhares a gente tem uma campanha que se chama Ativismo na Web. Inclusive faço um convite aqui para todo mundo. Essa campanha acontece em novembro e dezembro, que é dentro do período dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres e meninas, que é uma campanha internacional. Nesse período, a gente tenta trazer à baila aqui a discussão da violência contra mulheres e meninas, mas não só isso, mostrar para todo mundo que discutir sobre esses assuntos dentro das mídias, dentro da internet, dentro do Facebook, Instagram, Twitter, é fazer ativismo. Fazer ativismo nada mais é do que atuar, é ser alguém em movimento. Então, se você se movimenta em favor de uma causa ou contra uma injustiça, você é ativista, desculpa te dizer, mas você é. Então, a gente trazer essa informação, até a etimologia da palavra, né, trazer o significado da palavra, a gente ajuda a desconstruir e construir novos olhares, que é a proposta que a gente tem. A gente tem mais 4 minutos para perguntas. Alguém tem mais alguma? A galera tá falando aqui muito do Nordeste, assim, de que é importante a gente... gente, até nos sotaques vocês veem, né? Assim, como a gente precisa diversificar mais o sotaque nas podosferas, assim, divulgar os podcasts nordestinos mesmo, e os nortistas, os solistas, né? Para a gente ter diversidade de Brasil, diversidade de sotaque, diversidade de mulheres, de movimentos sociais. Se vê as mulheres do Cirandeiras, são mulheres completamente diferentes uma da outra, né? Que eu acho engraçado falar agora, Aline, do Olhares, de trazer 2 olhares. E olha como é engraçado, a gente pode ter podcasts com propostas muito diferentes dentro de uma mesma ideia do feminismo, ali, de dar voz, né? De ampliar voz, porque vozes todos nós temos, né? No Cirandeira, a gente fez a opção de ouvir uma mulher, assim, que ela tem espaço para falar sobre aquilo. E aí a gente não vai contradizer ela com uma outra mulher, tipo assim... por exemplo, a gente ouviu uma mulher trabalhadora sexual, foi um dos últimos episódios nosso, e a gente poderia ter trazido uma outra mulher que achasse, que tivesse alguma coisa contrária a esse feminismo das trabalhadoras sexuais, de quererem ser reconhecidas como trabalhadoras e não como vítimas exploradas, né? E a gente sabe, tem muitas mulheres feministas que enxergam dessa forma as trabalhadoras sexuais. E aí a gente fez, não, vamos deixar a Santuza conduzir essa ciranda, é ela que vai falar, a gente escolheu ela para falar, ela vai falar. Ainda que eu não concorde, que a Raquel não concorde, que a gente tem olhares e feminismos diferentes, a gente precisa, as pessoas só existem quando elas falam, né, Aline? Assim, e quando a gente está disposta a ouvir, né? A escuta amorosa. É isso que nós precisamos fazer, é isso que nós precisamos incentivar, é a escuta amorosa a respeito de temas delicados, a respeito da necessidade de um mundo melhor, né? Que nós mulheres estamos fazendo. O feminismo não é só para as mulheres, o feminismo é para todo mundo. Gente, eu acho que acabou o nosso tempo. Tá acabando, faltam uns segundos.
pessoal, boa noite. Mas assim, não, pode, se vocês quiserem continuar, tem mais um tempo aqui. Nós tivemos uma questão aqui, o nosso convidado agora das 8 ainda não apareceu. Então, se vocês quiserem. Então foi, minha filha. Por Nada favor, nessa vida é por acaso, né? Com certeza. Deixa eu botar aqui de novo a Aline. Aline, Eu apertei sem querer um botão, fiquei tão emocionada que consegui terminar no tempo. Mas não, vocês nem se despediram, mas tenha mais uns minutos aí, por favor. Tranquilo. Então avisa aí, porque para a mulher falar, minha filha, não vai faltar papo, né? Ainda mais sobre o feminismo. Ô, Aline, tá vendo? Aline, eu vou contar para você, gente. Ela fez cronometrado os minutinhos. Ana, vamos 2 minutos de apresentação, 8 minutos não sei o que, 4 minutos não sei o que. Olha aí, ela estava feliz que tinha encerrado nos 30 minutos. É o poder da organização, meu gente. Eu juntei a minha organização com o roteiro de Joana e a gente criou essa fala para vocês. Queria agradecer muito aqui os comentários. Passou voando mesmo, Renato. Comentários das mulheres aqui, estou apaixonada com os comentários de vocês, perguntas muito importantes, mas para quem quiser seguir a gente, eu estou lá no Instagram como Aline Hack e estou no Twitter como Advogada Cansada e estou em todas as redes do Olhares como Olhares Podcast, inclusive nosso site olharespodcast.com.br. Se você é uma mulher podcaster, responda a minha pesquisa sobre mulheres podcasters, entra lá, bit.ly/pesquisa mulheres podcasters. Arrasou. Aline, você cansou de ser advogada para ser comunicadora e eu já disse quase uma jornalista, né? Só falta o diploma, porque já atua. Eu gostei que a Eliane Silva falou aqui que ela pesquisa ativismos digitais feministas nas redes sociais. Olha que legal, vamos conectar com a Eliane, é super ouvinte de Cirandeiras aí. Domênica também já fez uma parceria de mandar um roteiro de Cirandeiros, tomara que tenha dado certo a oficina. Conta aí depois. Os Cirandeiros não estão em Twitter, Domênica, porque, assim, gente, sou eu e Raquel sozinha fazendo. Quem faz podcast sabe como dá trabalho. O podcast nosso é todo roteirizado, 30 minutos, porque a gente tenta fazer um tempo mais rápido para conseguir mandar para mais mulheres, para mais gente ouvir. E aí a gente leva 30 horas para conseguir fazer 30 minutos de podcast. Então, não conseguimos ter um Twitter. Temos o Instagram, que é Cirandeiras Podcast, @Cirandeiras Podcast. Eu tenho também o Instagram, que é Joana Soares, e o de Raquel, minha parceira, é Kel, com K, Baster. E nós estamos sempre super disponíveis nas redes, recebemos sugestões, inclusive quem perguntou das pautas cirandeiras, tem várias que foram sugestões de ouvintes, umas 3 ou 4 sugestões e indicações de ouvintes. A gente já está no 14º episódio, que a gente está com episódio semanal, que é uma luta conseguir cumprir. Toda quarta-feira de manhã a gente posta lá nos tocadores um episódio novo. E é isso, está no Facebook também, Instagram, Cirandeiras Podcast no Facebook e é ancorado lá na Anchor, né? Então, sigam a gente também, que a gente está tentando aumentar essa ciranda, né? Porque a gente é novinho aí nessa podosfera, 3 meses só, mas eu já vinha namorando podcast há uns 2 anos, pelo menos, tentando migrar do texto para o áudio, o jornalismo que eu faço. Também fiz várias reportagens aí, muitos anos nesses anos de reportagens, então quem quiser conversar, né, Aline, a gente se conectou na pandemia, eu tenho conhecido muita gente legal na pandemia, viu, gente? Bora aumentar essas cirandas virtuais, porque foi um prazer conhecer a Aline e a importância, e conhecer muita gente. E a importância, né, Joana, da gente valorizar essas redes, né? Domênica falou sobre o podcast é delas, falou sobre o banco de dados do podcast é delas, tem as hashtags Mulheres Podcasters, Podosfera Negra, Podcasters Negros, LGBT Podcasters, Podcasters PCDs, do pessoal com deficiência, e outros podcasts ativistas da área ambiental, por exemplo. Então, a importância de vocês se engajarem com as redes, né? Se engajarem com essas hashtags, igual a Domênica falou, a hashtag é um indexador. Quando você cria, quando você participa de uma hashtag, você divulga o seu trabalho, ou você busca um trabalho pela hashtag, você encontra muitos outros ali para se conectar, muitos outros para você conhecer e também para participar das redes. Está acontecendo
agora também o crossover dos podcasters negros. Então, aproveita, então, aqui eu estou vendo que vai ter um tempinho aí, o pessoal das 20 horas até as 21, infelizmente não pôde comparecer, então vai lá no crossover dos podcasters negros, conheça essa rede de podcasts, é uma rede... eu achei que a gente ia ficar aqui até 9 horas. Não, podemos ficar até as 9? Não, gente, peraí, é porque eu caí, eu perdi essa parte da conversa. Não, ele falou só para a gente ir continuando, porque tem mais um tempinho, porque a próxima mesa estava atrasada. Aí agora a BPOD mandou que a palestra foi ajustada para 9 horas. Para 9 horas. Estou entendendo que a gente vai ficar até 9 horas da noite aqui, será? Olha, pessoal, eu vou pôr um pouquinho de pimenta. A Aline e a Joana ficam aqui. Se vocês fizerem muito barulho aí nos comentários do YouTube e do Facebook, por favor. Tá bom? Então, estamos aqui no aguardo de vários comentários, várias perguntas, tá bom? Fica aí o espaço de vocês. De novo, às vezes a gente faz nós duas com a Domênica, hein? Volta, Domênica. Volta, Domênica. O povo parou de comentar, achou que a gente ia embora. Priscila estava aqui ativa, Eliane, Domênica. Fazendo barulho aqui, ó. Mas é isso, gente. Eu acho que a gente pensar em podcasts, né? Você vê, o Olhares e o Cirandeiras nasceram com o mesmo propósito, que é trazer vozes para mulheres e para que as pessoas conheçam vozes de mulheres, movimentos de mulheres e possa conectar mulheres. Então, acaba que a gente também é uma forma de fortalecimento de redes. Dentro do Olhares mesmo, já aconteceu de mulheres se conectarem depois de fazerem um programa, pesquisadoras desenvolverem pesquisas juntas e o nosso maior... assim, a gente já faz parte de referência bibliográfica, de grupo de pesquisa, a gente já faz parte de referências de assuntos, e a importância da gente desenvolver temas que são temas caros para o feminismo, é que quando a gente vai pesquisar sobre o tema, aí a gente encontra vários podcasts com o mesmo tema e a gente pode usar todos, porque todos foram produzidos de formas diferentes, com linguagens diferentes, com visões de mundo das produtoras diferentes, né? Pesquisas diferentes, pessoas diferentes participando. E outra... Oi, Domênica! Sobrou espaço, vamos juntar mais mulheres, e é isso. Vai. Eu tô aqui falando... gente, eu sempre falo que o Cirandeiras, ele tem umas bruxas que atuam no Cirandeiras, porque sempre rolam umas coisas muito fora do nosso alcance, que dá tudo certo, que conecta tudo, e aí eu acho que esse negócio aí deu mais 1 hora pra gente, porque tinha que rolar esse papo mais 1 hora, tá vendo? Isso então, é uma possibilidade, ou o fato de que mulheres apoiam mulheres, né? Então, uma puxa a outra, gente. É assim que a gente faz na prática. É isso, ao vivo e a cores aí. Ó. Ao vivo e a cores. Agora, quem sabe faz ao vivo. Quem ia falar 8 horas? Quem ia falar 8 horas era o homem, não era não? Não querendo nada, deseja nada mal para ele, mas enfim, estamos aqui, né? Não, aguardem que a pessoa volta depois. Oi, Bamondes. Eu sou um dos homens que sou fã da Tata Finoto, sou fã aqui da Dô. Aline, eu não escuto muito o seu, mas já escutei. Tá errado. E a Joana aqui tô conhecendo hoje aqui, então assim, sou muito fã do trabalho de vocês. Pessoal que me conhece aí sabe que eu curto pra caramba e tento ajudar em todo o meu trabalho dentro da ABPOD, junto com o resto do pessoal. Então, assim, quando vocês falam do pessoal que curte, né, dos homens que escutam podcasts femininos, eu adoro o ponto G da Ira, né? Então sou eu um daqui, tá bom? E vamos esperar aqui a Prisca entrar. Homens aliados, é muito bom ter homens aliados, né? Muito bom mesmo, porque inserindo a vaia cearense.
Então, assim, é muito bom ter essa participação dos homens também, né? Um dos podcasts, um dos episódios mais baixados do Olhares, inclusive esse episódio gerou uma política pública, gente. Foi o episódio de masculinidades. Uma pessoa ouviu esse episódio, uma pessoa que é uma gestora pública, ouviu esse episódio e junto com esse episódio, e junto com os materiais que elas estavam desenvolvendo, o projeto e tudo mais, ela ajudou a construir uma política pública para trabalhar com agressores de violência doméstica. Uau. Então, para vocês que acham que o podcast é uma simples mídia, o podcast ele tem uma força, sabe? Ele tem uma força, ele precisa ser valorizado como isso. Hã? Eu que fui repórter, né, muitos anos, jornal local, né, o Tempo em Belo Horizonte, nunca vi tanto engajamento, tanta proximidade, né, com o ouvinte, assim, do podcast, é muito especial a relação que a gente cria com as pessoas. Então, e eu acho que é isso, tem público para todo mundo, e as bruxas sempre vão atuar para quem te ouvir, para quem tem que te ouvir, né? Essa mulher, Aline, ela tinha que te ouvir porque ela já tinha ali coçando para fazer essa política pública, para ir batalhar nisso. Então, eu acho que as coisas vão sendo encaminhadas, gente. As ondas sonoras. Ela é uma. As bruxas atuando. Ela é igual as bruxas. E ela é uma psicóloga e trabalha com agressores de violência doméstica. E aí, quando ela viu, parece que tudo fez sentido, sabe? Essa questão da simplificação acadêmica, né? Aí ela falou, gente, então isso tudo que a gente está estudando realmente tem aplicação na vida real? E aí ela foi e já tinha desenvolvido um monte de artigos científicos com a equipe dela, e aí ela disse que pegou o celular, na época era mais difícil, né, gente? 2018 para cá, as coisas mudaram muito, entrou Spotify, Deezer, Spreaker no meio, mas ela disse que pegou o celular dela e clicou lá na mesa e falou assim, agora a gente vai ouvir isso aqui. Aí todo mundo da equipe ouviu, eles iam parando, a gente pode fazer isso. Quando ela me contou, eu fiquei emocionada. Eu falei, gente, o Olhares gerou uma política pública. Então, assim, eu tô falando do Olhares, mas a gente sabe, incentivo à cultura, quantas pessoas começam a ler mais depois que começam a ouvir podcast, quantas pessoas procuram estudar mais depois que começam a ouvir podcast, começam a produzir podcasts. Né? Você falou aqui, Joana, e acho que também é a opinião da Domênica, e vocês confirmam ou discordam. Depois que a gente começa a fazer podcast, a gente se transforma. A gente se transforma porque o nosso conteúdo transforma a gente e as pessoas transformam a gente. Tanto ouvintes quanto as pessoas que participam dos nossos programas, porque essas pessoas sempre estão agregando conteúdo pra gente. Como a Domênica falou, a gente fica dos dois lados, né? Do lado de lá ouvindo e do lado de cá produzindo. E essa troca é maravilhosa, né? Tem isso e tem uma coisa que para mim é muito impactante com o podcast, que foi a ferramenta que para mim fez todo sentido assim na minha vida, extremamente pessoal, e tem tudo a ver com o podcast delas e tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui, que é o fato de que foi através do podcast que eu encontrei um caminho para minha voz ser ouvida, para minha mensagem ser ouvida, para as pessoas ouvirem pela primeira vez a Domênica. E eu me lembro que isso aconteceu, obviamente, depois, né, de episódios publicados, e quando veio essa ponte com o ouvinte, justamente porque podcast é essa mídia tão poderosa e tão íntima, que aí quando eles falavam, nossa, eu ouvi você e eu concordo, ou eu discordo, ou eu aprendi, ou eu fiz uma política pública, ou eu pensei num projeto, ou eu comecei a fazer várias coisas, a minha vida mudou, o quanto eu parei, eu falei, gente, a pessoa me ouviu? E aí a pessoa falou assim, é claro que as pessoas ouvem, você está fazendo podcast, e aí a responsabilidade e o poder e a libertação que isso fez, assim, para mim, enquanto no momento ali eu estava me entendendo como mulher, enquanto produtora, enquanto ouvinte, enquanto tudo, gente, isso não tem preço. E aí é super complicado porque eu sou uma defensora da mídia podcast e, na minha opinião, todo mundo deveria experimentar, pelo menos fazer um podcast na vida,
né? Justamente para poder ter essa sensação de acolhimento, de conectividade, de responsabilidade, de equidade. A gente fala muito em feminismo sobre a questão da igualdade, porque a gente ainda está lutando por direitos, né, básicos de sobrevivência, de identidade. Isso envolve várias pautas muito pesadas, mas também é muito importante que a gente consiga sair desse olhar que a academia coloca e também vir para práticas do dia a dia, que é um pouco além, que é a equidade, o que eu consigo fazer, que vocês não conseguem fazer, e a gente faz essa troca, porque depois vocês fazem algo que eu não posso, e a sociedade como um todo e as nossas relações melhoram muito. E eu acho que podcast é uma forma fácil de fazer isso, não estou falando de produção, tá? Estou falando de possibilidades, de conexão. Né? Então, eu acho incrível. Eu amo podcast, faço um podcast, divulgo mulheres que fazem podcast, e é isso. A Thaís Swain, aqui, ó, ela até perguntou isso, como começar, assim, pra gente dar dicas. Então, vou pegar o gancho nessa tua fala aí, que entrem, façam, comecem. É claro, eu fiquei 2 anos namorando para entrar, escutando, fazendo oficina, fazendo curso, fazendo projetos. Eu cheguei a desenhar, esboçar uns 4 projetos, e o Cirandeira saiu no susto no meio da pandemia. E é isso, eu acho que também tem a hora, né, que a gente se sente preparado, mas a vantagem da mídia podcast é que dá para você entrar devagarzinho ali, quietinho, né, sem ninguém saber, ir testando, e fazendo, e se ouvindo. Quando você menos espera, né, Domênica, tem gente te ouvindo. Aí depois você começa a divulgar, quando se sente seguro, né? Mas, assim, você só aprende fazendo, gente. Porque eu fiquei 2 anos aí tentando oficina, não sei o quê, tentando aprender, ouvindo, foi fazendo que eu descobri que ia levar 30 horas para fazer um roteiro, para finalizar um episódio de 30 minutos. E é isso, assim, eu acho que essa dica de Domênica para começar, para fazer, para experimentar, é um pontapé. E talvez uma dica mais prática, assim, que eu, por exemplo, comecei agora, que a gente ainda não usa nenhum equipamento específico para gravar, a gente tem gravado com celular mesmo, o iPhone, ele tem um gravador bom e a gente bota aqui na altura da boca, foi fazer um roteirinho, um primeiro esboço, assim, um piloto, entender para que público assim, né? Que a gente quer. Isso. Entender o público que a gente quer falar, o que vai ser o podcast, qual a periodicidade que a gente quer, fazer ali um lead, né? Eu como jornalista, eu vou falar em lead, que é tipo o que, como, onde, como e por que fazer esse projeto, e tentar esboçar um roteiro do piloto, do primeiro programa. Tudo escrito. A gente escreve até os kkk. Não sei se tu viu no roteiro que eu te mandei, Domênica. Sim. A gente bota tudo no roteiro. Não pode sair do roteiro. Porque como que faz 30 minutos, gente? Olha a gente aqui falando pra caramba. Quando a Aline falou que a gente ia ter meia hora para falar, eu falei, vai passar num sopro. Eu devo dizer, Joana, desculpa te cortar, mas lendo o seu roteiro, eu, enquanto uma mulher que gravo por pauta e não por roteiro, porque, gente, é diferente. Para isso, conheçam o Estúdio 31, onde eu expliquei essas diferenças, mas assim, momento jabá, né? Mas assim, eu vi aquele roteiro, aí eu vi assim, aqui insere kkk. Eu, enquanto editora, eu falei, gente, o que ela tá fazendo, sabe? Porque não é assim que a gente faz. Mas eu achei maravilhoso. E assim, é isso. Eu me sinto mais confortável tendo um controle maior. Faça. Eu me sinto mais confortável tendo uma conversa assim. Faça. Isso aqui que a gente está fazendo poderia ser um roteiro que a gente poderia extrair o áudio e jogar no feed. Seria um episódio incrível. Eu roteiro, porque ela passou roteirizada. Eu fiz o roteiro da nossa conversa de hoje. Mas agora eu entrei e eu não estava no roteiro e eu não trabalho com roteiro. Exatamente. Mas eu acho que, gente, que o roteiro é para não cumprir, mas é para ter que ter. Assim, o melhor roteiro é o que você consegue fugir dele, você consegue ter e consegue não ficar preso a ele. Também não pode ficar amarrado ao roteiro, não conseguir entrar numa informalidade, que é o que o podcast pede, né? Que a gente seja espontâneo, informal ali. Mas quando você tem um tempo limitado, a gente quis limitar o tempo dos cirandeiros a no máximo 30 minutos. É uma meta nossa, assim. Tem sido difícil cumprir, mas é uma meta. E é pouco, né? Dentro da mídia podosfera, a gente tem muito podcast longo. Para fazer 30 minutos, gente, tem que ter roteiro. O Cirandeiras é como se fosse uma reportagem, né? Então, ali tem só o filé, né? Tem só... Agora que eu sou vegetariana, eu não sei como é que a gente usa esse termo.
do que seria só o filé. Lobster. Não sei, não sou tão jovem, mas talvez, Mas né? olha só, A tem nata, uma coisa... não também? Mas eu acho, assim, que tem uma coisa que a gente não colocou, que em relação a como começar o seu podcast, que vem antes disso tudo, que é o que é que te provoca? O que é que te faz falar muito? Porque você... É só você perguntar para quem convive com você qual é o assunto que você mais desenvolve, qual é o seu ativismo da vida, qual é o seu assunto preferido, sabe? Eu assim, se eu não tivesse um podcast de feminismo, eu teria um podcast de comida, porque é o segundo assunto que eu mais falo. Inclusive no Twitter eu até tento evitar esse assunto, mas eu estava procurando aqui um negócio, ó, e aí eu tô olhando aqui, ó, o tanto de foto de comida. Isso aqui são coisas da minha vida. Eu tiro foto das minhas comidas, entendeu? Então... Ok, Aline, deram ideia aqui para falar o brócolis. No lugar do filé é o brócolis, mas eu gosto de brócolis. Brócolis é vida, é isso mesmo. Só tá o brócolis. Eu acho que tá só, não sei, talvez a berinjela. Eu gosto mais de berinjela do que brócolis. Fazer um gancho com isso que vocês falaram, de tanto de tempo, né, quanto de... enfim, de assuntos e tal. Gente, nós somos pessoas múltiplas, nós temos vivências diferentes, nós temos assuntos que gostamos diferente. Então, isso tem tudo a ver com tudo que a gente falou aqui, com tudo que eu falei, com tudo que vocês falaram e com essa conexão que a gente está fazendo, que é encontre aquilo que você quer ser conhecida por falar, entendeu? O que você sente confortável? Hoje eu me sinto confortável em falar sobre fazer podcast, porque eu já faço isso há um tempo, e o podcast delas para mim é muito importante, mas fora isso, eu faço um podcast sobre adaptações literárias, eu falo sobre livros. E, curiosamente, as pessoas que me conhecem no Perdidos na Estante não têm ideia do que é o podcast delas, as pessoas do podcast delas não têm ideia do Perdidos, e sim... do mesmo jeito que na minha vida também, os outros assuntos, porque a Domênica não é só leitora e só pessoa que assiste filme, só pessoa que faz podcast. A Domênica também faz outras coisas, como a Aline faz outras coisas, além de gostar de cozinhar, de estar nessa onda, né, de autodescoberta com o veganismo e tudo mais, de ser ativista. A Joana não é só jornalista e também fala sobre feminismo de uma outra forma. Então, vocês escolhem alguma coisa que vocês gostam, e experimentem, se joga num feed e faz a sua voz chegar para o mundo, cria conexão. Isso é lindo. O podcast permite isso, faça isso. E o lance do podcast, às vezes, não é nem que você vai... o mundo, né? Você vai atingir o mundo com sua voz. Mas você vai encontrar uma voz e você só vai encontrar, quanto mais original, mais legítimo você for com o seu ativismo, com as suas vontades, mais você vai se conectar com as pessoas. E não necessariamente a gente tem que ter um público de 1 milhão de ouvintes. Às vezes ter ali 1.000 ouvintes ou 500 ouvintes muito engajados que apoiam o seu projeto, que colaboram com o seu projeto, é a tua meta. E é o que vai te fazer feliz nessa troca, entendeu? Assim, eu acho que o podcast permite isso, que a gente encontre nichos, encontre públicos, encontre vozes. E às vezes não necessariamente uma massa, né? Porque, não sei vocês, mas eu penso, na vida, para mim, eu nunca estou muito preocupada com visando o lucro e nem preocupada com o resultado final. Eu me preocupo muito com o processo, né? Eu tenho que estar feliz nesse processo de produção dos Cirandeiras, porque senão o resultado final não vai ser legal, entendeu? Sim, até mesmo porque, né, Joana, uma coisa que a gente tem que deixar claro, e por isso fazer um podcast do que te tira da cama de manhã, igual a Priscila comentou, é porque o podcast também tem dias bons e ruins. O podcast também tem dias difíceis, sabe? Você entender o seu processo dentro do podcast. Quanto mais curto um podcast, menos horas você vai se dedicar a ele. Eu não vou dizer que você vai perder ele, né? Depende, claro. A Joana acabou de falar que demora 30 horas para fazer um roteiro de 30 minutos. Sim, depende da sua metodologia, depende do jeito que você quer passar a sua informação. Claro, o Olhares também demora 30 horas e isso, assim, o meu maior tempo no Olhares nem é gravando e editando, é tentando conciliar agendas, porque agendas de mulheres ativistas são agendas muito disputadas. Então,
Eu acho que a gente pode sim criar podcasts sobre os mais diversos temas, mas eu acho que o coração do podcast ele tem que estar no seu coração. Ele tem que refletir aquilo que você realmente gosta, que realmente você defende, aquilo que você gosta de falar, aquilo que você gosta de unir, sabe, as pessoas. E o que é mais legal, a comunidade que ouve o seu podcast. E aí os números... Deixa os números para lá, se o pessoal está conectando, se tem a comunidade, se tem gente conversando com você sobre o conteúdo que você está fazendo, são essas pessoas que você tem que se preocupar, porque são elas que vão levar o seu podcast adiante. Joana ia falar alguma coisa? Mas por isso que a ideia do piloto, que eu ia falar, do projeto, de fazer um piloto, fazer um programa, vai te dizer se você curte a mídia, se você curte o jeito de fazer, se você está curtindo a proposta que você criou. O projeto, a temática, a ideia, né? Acho que nada como testar, como tentar fazer um primeiro ali, fazer um piloto, programar uns 3 episódios. E uma coisa que eu bato muito na tecla, gente, que como jornalista eu tenho 11 anos de carreira, eu não ia entrar em nenhuma outra plataforma, eu já entro com essa bagagem de uma pessoa que produz reportagens e que só está mudando o formato, né? Se adequando à nova técnica. Porém, aí por isso que eu já entrei com a visão de que eu preciso que isso seja sustentável. E aí eu queria falar só um pouquinho aqui também da questão da sustentabilidade, porque se a gente está falando de 30 horas, eu estou falando do meu tempo, é um trabalho artesanal, eu sou jornalista, eu vivo disso, é a minha missão de vida, eu preciso ser remunerada por isso. Então, faz parte dessa ideia de criar esse escopo do projeto, de perceber o que te provoca e qual é a temática que você quer tratar, pensar se aquilo também vai te tomar tanto tempo ao ponto de ter que ser sustentável para você. Então, qual é o modelo de negócio? Como que a gente vai conseguir se remunerar com aquilo? Vai ser através de colaboradores? Vai ser aplicando em editais? Como é que vai ser? Se for por lazer, então não pode se tomar muito tempo, teoricamente. Não pode virar um massacre, né? Porque senão o lazer foi-se embora. Então, assim, é tudo que tem que pensar. Jornalisticamente falando, eu sempre falo para as pessoas, se remunerem com o seu trabalho. Jornalismo não é trabalho voluntário. A gente não pode fazer jornalismo por amor, a gente tem que fazer por dor, inclusive, porque o jornalismo dói pra caramba, né? Assim, a gente sofre, enfim, eu não vou começar a falar de jornalismo, porque senão vai ser um caos, né? Mas eu tô vendo que os ouvintes aqui estão pedindo pizza, gente. Cadê a nossa pizza? Cadê a nossa pizza? Não, Joana, e você falando do processo de 30 horas, eu e você temos um processo mais ou menos do mesmo período, mas a Domênica fala sobre livros. Quanto tempo você dedica lendo um livro? Porque isso faz parte da produção do podcast. Sim. A Perdidos é diferente porque ela é uma equipe múltipla e um dos integrantes não está no Brasil, ele está na Irlanda, então a gente tem questão de fuso horário e ele está terminando mestrado e pandemia e tal, então assim, temos isso também para organizar. Mas se a gente for parar para pensar no tempo de produção entre definir um livro, ler, tem livro que eu leio, por exemplo, hoje de manhã eu sentei e li um livro de 180 páginas. Ótimo. Seria um episódio de podcast? Talvez, não para o Perdidos. Mas vamos lá, se a gente demorar uma semana para ler um livro, você coloca mais 3 horas para ver um filme, se for filme, ou mais, sei lá, 30 horas para ver a série. Se tiver 3, 4, 5 temporadas, enfim. Aí fim de semana. Assim, gente, é loucura, mas no Perdidos eu peço, por exemplo, em torno de 2 meses para começar a tá com um episódio pronto no feed. Entendeu? Porque é o tempo de organizar a equipe, a gente lê, a gente grava, edita e tudo mais. Tanto que os áudios que eu estou trabalhando na edição hoje, que já estão gravados, eles vão no feed em outubro, para as pessoas terem ideia. Então, assim, a gente tem um gap de pré-produção muito grande, né, que tem que ter. E é isso mesmo, é um trabalho remunerado? Não é um trabalho remunerado, né? Felizmente, graças aos nossos apoiadores, hoje a edição do Perdidos na Estante ele é pago e o site do Leitor Cabuloso é pago. Mas assim, isso é uma coisa que eu faço, né? Fora isso, eu tenho o Estúdio 31, eu tenho o Podcast é Delas, que tem todas aquelas coisas que eu falei. E por trás do Podcast é Delas, só tem eu e o Rodrigo trabalha.
né? Ele não trabalha com podcast, ele tem um outro trabalho, e somos só nós duas, e é isso, né? Somos só nós duas em pessoas aqui em casa, nessa loucura de ter uma família, administrar nosso relacionamento, viver com a pandemia e, tipo, tudo, e nisso ainda tem o quê? Enfim, viver, né? Qualidade de vida, dormir, tomar banho, comer, jantar, essas coisas que todo mundo faz assim, ou deveria estar fazendo, a gente está em pandemia, mas tem que tomar banho, gente, tomem banho, importante, higiene, sabe? E é isso. Mas por que você faz? Porque é lindo, porque eu amo, porque eu acredito, e é isso, sabe? Agora, a gente tem que realmente quebrar essa coisa do cristal, né? Do que é o podcast. E eu gostei muito de uma coisa que vocês falaram, que é a questão de números. E normalmente, quando a gente fala em números, a gente associa. Como é que a gente pensa em números? YouTube. Gente, 80% dos podcasts, sei lá, 80%, não sei, não tenho métrica disso, mas a maior parte dos podcasts que existem hoje, eles têm menos de 200 downloads por episódio, sabe? E isso é normal, não tem problema nenhum. Por quê? Porque a gente não está se conectando com grandes comunidades. Se você tiver 200 pessoas te ouvindo, você tem 200 pessoas te ouvindo. A Aline Hack está com um secretário, chegou uma comida ali, tá? Eu queria dizer que isso aí ao vivo, está todo mundo vendo. Vou falar com o meu namorado aqui, que ele ficou para trás. Olha, não trouxe nada batatinha, muito bom. Mas é isso, entendeu? Então, assim, falando sério, o podcast teve uma palestra mais cedo aqui na Campus, voltem lá no YouTube da BPod depois para ver, onde rolou uma discussão bastante interessante sobre o podcast ele ser uma mídia qualitativa e não só quantitativa. E isso é muito importante quando a gente pensa em remuneração, seja do ouvinte, seja de empresas, porque hoje está se popularizando, mas a gente criar uma dualidade de o meu podcast concorre com o de vocês? Claro que não, né? A gente se soma, porque é isso, e é muito legal essa palestra de vocês duas nesse sentido, que é, fazemos a mesma coisa de jeito diferente. Em vez da gente ficar brigando, vamos mostrar que dá para fazer de jeitos diferentes, e a gente divide público e agrega, e soma. É isso, entendeu? O podcast é isso. E a gente tem que pensar nisso. Então, não pensem em números, a não ser números de horário de trabalho, porque dá trabalho mesmo, e vocês vão precisar disso para não ficar desesperados. Mas se quiser fazer um podcast mais solto, você com seu celular gravando e falando, oi, eu sou o fulano de tal, e gravo aqui com meu celular porque eu acho isso legal, tá valendo, porque você vai criar conexão com algum ouvinte que do outro lado quer conhecer você. Então, seja responsável e se divirta. Demais. Não, total. E eu saí da grande mídia muito com esse foco. Eu não quero grandes públicos, eu quero públicos próximos ali, juntinho, quentinho, pertinho, né? E comunicar, transformar do pequeno mesmo, fazer pequenas transformações que a gente vai chegando, aumentando as cirandas, né? Crescendo. Teve uma pergunta aqui da Priscila Armani, se a gente teve que fazer grandes mudanças na produção por causa da quarentena. Eu já comecei na pandemia, né? Então... eu não... assim, nossa, verdade. Então, comigo aconteceu uma coisa que foi meio louca, assim. Porque, o que acontece? Eu comecei o mestrado esse ano e eu sou uma pessoa muito conhecida dentro da podosfera por ser uma pessoa extremamente organizada. E como eu sabia que eu ia começar uma rotina nova e não sabia como é que eu ia encaixar essas 30 horas de produção em cada um dos 12 episódios do semestre... Sim, gente, eu sei quantos episódios tem no semestre e no ano e se for semanal também, sei. E aí eu já sabia que eu ia me dedicar a 12 episódios, e considerando 30 horas, eu ia me dedicar, né, pelo menos aí a 360 horas para isso tudo. E aí eu falei, cara, eu vou fazer isso tudo nas férias. Então, o que eu fiz? Eu, inclusive, estou fazendo isso agora com o segundo semestre, num momento, assim, até meio... assim, tô meio... tentando entender como é que vai ser esse processo. Mas eu organizei toda a gravação do Olhares nos meses de janeiro e fevereiro, porque março também é um mês que eu não gravo, porque é um mês que eu gravo para o podcast delas em outros podcasts, porque eu gravo
dou muita palestra, eu trabalho, uma das formas que eu ganho dinheiro, né, que é o meu sustento, é dar palestras e dar treinamentos, e em março a minha agenda simplesmente fica impossível, e aí ia começar as aulas também em março. Então eu gravei todos os episódios do semestre nesses meses, então eu já tinha pronto podcasts gravados até o mês de maio, quando uma das matérias do mestrado ia acabar, né? Que era uma matéria condensada. E só que aí veio a pandemia, né? E aí mudou tudo. E quando a gente se torna produtora de conteúdo social, eu até quero conversar com vocês sobre isso também. Mas quando a gente trata de um tema que é social, junto dele existe também uma coisa chamada responsabilidade. E o Olhares tem uma responsabilidade social de falar sobre temas quentes, né? Temas, apesar da gente fazer episódios atemporais, que é nosso intuito, porque o podcast ele carrega essa característica de conteúdo de continuidade, né? Um conteúdo, um episódio do Olhares que é muito acessado é O que é Feminismo, que é o episódio número 3 do Olhares, que eu tenho até vergonha desse episódio, porque eu falava de um jeito completamente diferente, eu estava começando a minha vida como podcaster, ainda estava muito travada, mas, para minha sorte, existia... Ai, meu Deus, será que isso vai acontecer comigo também? Vai acontecer. Vai acontecer. Nunca ouça o seu primeiro episódio. Nunca ouça. Aliás, não ouça o seu episódio de 6 meses atrás. Mas assim, brincadeiras à parte, gente, a gente muda, a gente se desenvolve. Isso é fantástico. Pois é, e aí no segundo semestre eu vou fazer até episódios a respeito de algumas vertentes do feminismo, que quando eu, Aline, feminista iniciante, advogada, comecei a lidar com o feminismo ali, real oficial, que muitas mulheres, né, mais de 150 mulheres me ensinaram no curso desses 30 anos, ou desses 30 episódios, gente, aí já estou ficando confusa, acho que é a fome, desses 3 anos, Aí eu tinha esses episódios, mas eu acabei encaixando 4 episódios dentro para falar sobre Covid, né? Sim, que é uma pauta importante, né? Era uma pauta importante. A gente falou sobre divisão sexual do trabalho, a gente falou sobre feminismo pós-pandemia, falou sobre eleições municipais e expectativas, né, por causa da pandemia. E falamos também sobre memes machistas, o tanto de meme, isso aí pipocou. E aí não é meme, cabeça. Gente, é preconceito, é machismo, é opressão. É violência, né? Então nós falamos sobre esses temas. Então aí o que aconteceu? Os episódios que eu tinha gravado até maio acabam agora em agosto. Ah, e o pânico? E aí eu vou ter que gravar virtualmente, já gravei alguns, né? Alguns episódios que eu encaixei aqui no meio da minha programação, inclusive um dos episódios que eu ia gravar nesse semestre era presencial e eu acabei gravando online e acabou mesmo online não dando certo, a convidada quebrou o pé, teve que fazer uma cirurgia, foi uma situação super complicada. Então eu acabei gravando só com uma pessoa e assim, estar gravando presencialmente... estar gravando virtualmente tem me mostrado um pouco mais de, vamos dizer assim, de abertura, né? Tem mexido com uma Aline muito rígida e muito controladora em relação ao conteúdo, para trabalhar de uma forma um pouco mais tranquila, mais assim, já aconteceu de eu ter que desmarcar episódio aqui, porque os meus vizinhos são extremamente barulhentos, tem crianças muito ativas, fazem festas, então assim... assim, os vizinhos não estejam assistindo, né? Não, e olha só como é que é o meu ambiente lá atrás, né? Então, assim, aqui é acusticamente tratado, e mesmo assim, gente, em apartamento não tem como, né? Se a pessoa arrasta ali uma coisa... A minha vizinha de baixo pensou que eu estava fazendo barulho, mas não era eu, era meu vizinho de cima. Então é muito complicado. Isso é uma coisa interessante, porque diferente da sua experiência, depois a Joana vai compartilhar, depois que ela terminar o lanchinho ali dela, ela compartilha com a gente como é que é o processo dos cirandeiras.
Mas uma coisa que eu tô acompanhando com várias mulheres incríveis que estão produzindo conteúdo e também com outros rapazes responsáveis que estão acompanhando o conteúdo, porque se é machista a gente para de ouvir, gente, né? Vamos começar a jogar as verdades. A questão é que é o seguinte: quem tinha a oportunidade, o privilégio de poder gravar em estúdio, ou porque de repente você precisa gravar viajando, que é o caso da Aline, em vários casos ela vai até a pessoa para fazer entrevista e tal, tem uma dificuldade hoje de conseguir gravar em casa. Porque a pandemia chegou para todo mundo, né? E ninguém sabe o que fazer. A minha experiência é completamente o contrário de vocês. Eu gravo podcast exatamente desse lugar que eu tô conversando com vocês agora. Exatamente desse lugar. Eu sempre fiz podcast de casa, então a minha facilidade com isso é diferente. Então, uma coisa que também eu tô tomando bastante cuidado tô buscando lá, né, no Instagram do podcast delas, principalmente, sempre falo no Twitter e tal, quando eu vou falar sobre produção, é que existem alguns cuidados muito simples que a gente pode fazer e a gente tem que pensar também nessa necessidade que a gente está tendo agora como uma oportunidade para a gente aprender a fazer diferente. Gente, eu não tenho pessoas que gravam podcast comigo na minha cidade, entendeu? A minha equipe começou com um cara que me convidou para gravar e ele era de Pernambuco. Eu não conheço ele pessoalmente até hoje. E faz 6 anos que a gente grava podcast, que a gente conversa e tipo, oi, tudo bem? Eu conheço o filho dele, porque quando eu fui para lá eu acabei conhecendo, mas eu não conheço ele. Pernambuco ainda, Domênica? Oi? Por que tu não fosse em Pernambuco ainda, Domênica? Eu fui para o Pernambuco. Como assim? Essa pessoa que não estava disponível para me ver por uma questão também de, enfim, ele mora numa cidade, a esposa estava alocada em outra, então eu conheci a esposa dele, o filho, mas eu não conheci ele, né? Mas assim, é isso. O outro rapaz está na Irlanda. Como é que eu vou gravar podcast com alguém que está na Irlanda, gente? Sabe? E a gente não precisa, para podcast, diferente de outras mídias, o podcast permite que você grave pelo dispositivo que você quiser. Eu edito, às vezes, podcasts que as pessoas gravam pelo WhatsApp. E é isso. E pega esse monte de áudio picotado de pluf. Ou então, eu acho que o que você falou, Aline, é muito interessante, e eu tô aqui pensando sobre isso, e transforme numa conversa fluida. E tipo, o ouvinte vai perceber? Não. Não vai. É a mágica da edição. É a mágica da edição, entendeu? Então, assim, galera, abram a mente de vocês, porque não há justificativa para isso. Eu acho que tem que ter alguns cuidados, e esse cuidado da responsabilidade, eu concordo plenamente, e eu acho que ela é fundamental dentro de pautas de importância social, mas ela não se restringe a pautas sociais. Quando a gente se coloca, seja num Twitter, aliás, seja numa comunidade do bairro, seja na sua casa, com a sua família, mas O quando a seu gente condomínio, né? mas quando a gente rompe isso e joga para a internet, que a gente tem zero controle sobre para onde vai, então eu publico um episódio, as pessoas vão ouvir no Brasil, em Portugal, no Japão, pessoas que nunca viram a Domênica, pessoas que não sabem quem é a Domênica, quem é a Aline, quem é a Joana. Cara, essas pessoas, elas sabem quem a gente é com base naquilo que a gente está falando. Porque a gente cria conexão. Inclusive, tem que ter responsabilidade. Inclusive, reconhecem a nossa voz na rua e a gente passa por algumas situações constrangedoras. Sim. É só fazer um comentário breve aqui. Foi graças à pandemia que eu tive a sorte de gravar com uma pessoa que eu sou uma grande admiradora, que eu não tive a possibilidade de gravar quando ela estava no Brasil e agora tive, né? Que foi a professora Débora Diniz, que é uma feminista, referência na área. E ela está exilada nos Estados Unidos, né? Então, foi graças à pandemia que me conectou também a algumas mulheres e vai me conectar no segundo semestre, porque no segundo semestre eu não vou gravar nenhum episódio presencial. Então, os últimos episódios do Olhares presenciais vão ao ar agora, nas próximas 2 quinzenas, e todos os outros vão ser online. Infelizmente, a gente também tem que se adaptar. E, para nossa sorte, nós temos ouvintes que são muito compreensivas, que são a nossa comunidade, que acreditam no nosso trabalho, que acreditam no que a gente está fazendo como um potencial transformador. Tem uma pergunta para você, Joana,
que da Priscila, a respeito da edição. Domênica Isso. edita, quem edita no Olhares é o nosso editor, Marcondes, e quem é que edita no Cirandeiras? Quem é? Nos conte! Bom, na verdade, gente, eu acho que vocês têm que aproveitar essa pandemia para começar podcast, porque a gente já começa do princípio de ter uma desculpa para tudo. Não dá para gravar pessoalmente, o áudio tá ruim porque não deu para encontrar. Vocês entendem aí porque é pandemia, entendeu? Tipo, já tem a desculpa para comer técnica, né? Já pronta. E é verdade, foi o que a gente começou na pandemia, então muitas vezes as entrevistadas nossas são mulheres mais velhas que não vão ter acesso à tecnologia, então tem que ser por telefone, e aí por telefone vem os ruídos, a gente não tem o equipamento, então... Mas, por incrível que pareça, que esses episódios que os áudios das entrevistadas não estavam muito bons, mas como elas eram mulheres... Gente, porque mulheres mais velhas e as nossas ancestrais, nossas anciãs são maravilhosas, né? Tem muita coisa para nos contar, para nos ensinar. E são os episódios mais ouvidos, de mais sucesso, justamente porque o conteúdo se sobressai 1000 vezes a qualquer problema de ruído, né? Mas, claro, tá bom, temos que preocupar com qualidade, com edição, com técnica, porque, afinal de contas, estamos falando de podosfera, de podcast, de áudio. E aí, estamos que concorrendo com grandes, né? Porque a gente não gosta de dizer que a gente está concorrendo entre a gente, porque a gente traz isso, mas tem podcasts grandes querendo engolir a gente. Então, mas, Aline, não me preocupo não com esse povo, não. Até porque é isso, é outra estrutura, é outro esquema. Não tem uma condição de concorrer com eles, sabe? Assim, eu também, gente. Com a produção só para ti, Joana, essa fala assim sua, eu acho maravilhosa, porque tem bastante gente que está acompanhando a gente aqui na live e tal, que produz conteúdo. E quando veio o grupo da Globo fazer podcast, eu me lembro que a podosfera independente, estou querendo dizer pessoas que não têm uma equipe de produção por trás, né, formada por vários profissionais da área e vivem disso exclusivamente, ou o podcast é um produto, né, surtou porque a Globo... Meu Deus, a Globo vai roubar meus ouvintes. Não, Domênica, mas tu não sabe. Eu acho que foi ótimo quando a Globo entrou. Sabe por quê? Porque ela divulgou o podcast. Cara, ela começou a falar o que era podcast para uma galera que nunca tinha ouvido falar em podcast na vida. Isso foi maravilhoso. Ela começou a dizer, gente, podcast é isso, aquilo, outro. A gente está fazendo podcast, todo mundo, existe podcast. Foi uma ótima propaganda pra gente. Eu me lembro, inclusive, que pessoas falaram. A Joana precisa falar da questão da edição, que a gente cortou ela, e depois a Priscila puxou um gancho aqui, porque o nosso tempo está acabando, sobre questão de plágio e tal, e eu acho que isso é um assunto que a gente pode passar assim, bem rapidinho sobre isso também, já que a gente está aqui compartilhando, né? Então, Joana... E a próxima palestra é sobre isso também. Então, aí não sobre plágio, gente, mas sobre direitos autorais. Isso. É para evitar plagiar, no caso. Exatamente. E aí é o seguinte, a gente editando, porque é isso, quando a gente fez o projeto, a gente falou, vamos fazer 10 episódios no amor, depois disso não dá pra gente continuar, porque a gente é profissional, jornalista, eu precisava me remunerar, não dava pra eu ficar dedicada a um projeto que não me remunerasse. E aí esses 10 episódios a gente combinou não gastar nenhum centavo, porque a gente já não estava ganhando, e gastar não estava do nosso orçamento. Então, a gente que começou a editar, Raquel começou a aprender a editar, eu pedi ao namorado que edita vídeo, e ele editou áudio para mim, a gente pediu ao namorado, a Raquel pediu um amigo que trabalhava comigo numa rádio aqui em BH, ele editou na Camaradagem, até a gente conseguir aplicar os Cirandeiras no primeiro edital, a gente ganhou uma microbolsa, que ganhamos uma graninha, e aí a gente passou a pagar esse mesmo amigo que fez na Camaradagem, antes ele começou a fazer o Niquine aqui de BH, ele começou a trilhar pra gente os podcasts, finalizar o áudio, melhorar os ruídos, porque a montagem a gente faz no Audacity, eu faço no SoundForge, e entrega para ele dar aquela melhorada, assim, e ele cobra um preço bem legal pra gente, mas porque a gente já ganhou também outra bolsa, eu aplico o Cirandeiras em tudo quanto é edital, porque agora o Cirandeiras está remunerando a gente, então a gente vai até o episódio 20 com essas bolsas que a gente ganhou, então eu consigo me dedicar ao Cirandeiras. E aí a primeira coisa que eu resolvi fazer foi terceirizar essa parte da edição, porque eu de fato odeio essa parte, assim, eu não sou uma pessoa, eu digo isso muito, porque eu não sou uma pessoa musical,
não tenho um ouvido musical, não consigo me dedicar a pensar em trilha, pensar em pesquisar trilha. Isso para mim era um sacrilégio. E é o que eu falei para vocês, gente, a gente tem que ter prazer no processo. Não pode pensar só no resultado final. Se para mim esse processo de edição não era gostoso, não era legal, foi a primeira coisa que eu fiz quando a gente conseguiu uma grana, foi terceirizar. Então eu terceirizo essa parte da edição por isso. E é com um amigo próximo por causa do preço, que a gente também não tem muito dinheiro para sair fazendo com grandes produtoras. E é o que eu falo, aí o podcast é eu e Raquel e o Nikimi que nos ajuda nesse trabalho final. O resto é tudo eu e Raquel. Como que a gente vai concorrer com produtoras que tem 30 pessoas para fazer um podcast? Não concorre. Não, né, gente? Não concorre, nem tem essa intenção. A nossa linguagem, a nossa comentário... narrativa é outra. O meu comentário foi no sentido de que as produtoras grandes, infelizmente, os algoritmos não perdoam, hein? Então, assim, elas trazem visibilidade para a mídia, mas elas engolem a gente se a gente deixar, sabe? Então, por isso a necessidade da gente criar uma comunidade grande, uma comunidade que esteja dialogando com as nossas pautas e também buscando conteúdos de podcasters independentes, né? Quando o podcast é patrocinado... Desculpa te interromper, só dizer assim, a gente se uniu, que a gente está fazendo aqui, com essas hashtags, com grupos, de se conhecer, se ajudar. A Aline super conheceu os cirandeiros, falou, vamos juntar aí, vamos fazer alguma coisa juntas. Esse abraço entre as podcasters, entre os podcasters no geral, é muito importante, porque aí a gente consegue fazer concorrência nesse sentido do algoritmo com os grandes. Mas mais do que isso, a gente consegue se ouvir, se apoiar, um ouvir o outro, se conhecer melhor e começar a indicar, gente, era isso que eu queria falar, indicar podcasts brasileiros, pelo amor de Deus. Eu fico vendo vários playlists, várias gente indicando podcasts, até hoje podcasts estrangeiros. Primeiro que eu acho que isso é super elitista, não é todo mundo que consegue ouvir um podcast numa língua inglesa ou espanhola. Então aí você está falando para que público? Para 5% da população brasileira que consegue ter fluência no inglês ou espanhol. Segundo, que a gente tá cheio de produção brasileira massa, cheio de gente entrando, fazendo, se dedicando, se esforçando para fazer um negócio. E aí, na hora de indicar podcast, você indica, porque eu amo ouvir nem vou citar nomes, né? Mas, enfim, eu tô cansada de ver listas de podcasts de estrangeiros, o povo indicando podcast de estrangeiro. Já deu, né? Desculpa. Gente, o papo... Eu interrompi a Aline também, né? Coitada, não, é assim, pois é. Pessoas que gostam de conversar são pessoas que gostam de fazer podcast. Eu sei que esse espaço era de vocês e vocês abriram para mim, então antes de mais nada eu vou puxar aqui, porque a gente está com o tempo fechado, né? Obrigada por terem aberto esse espaço de volta para mim. Só vou responder uma pergunta aqui do Ruído Mental, que ele falou que, como ele não conhece, eu acho que é um homem, né, que está por trás, enfim, não sei, mas disse que como a pessoa não conhece ninguém da área de podcasts, pelo que ele está percebendo da nossa conversa, o que a gente faz são podcasts voltados ao feminismo. Então, assim, só para esclarecer, o que a Aline e a Joana faz, sim. O que eu faço, não. É para isso que o podcast delas existe. Lá no Perdidos eu falo sobre livros para todos os públicos, e o podcast delas eu fortaleço mulheres para falarem sobre tudo, e não necessariamente sobre feminismo. Então, assim, isso daria uma outra conversa, inclusive, né? Mas não necessariamente tem mulher falando sobre tudo. Então, valorizem mulheres no podcast. Eu acho que o resumo final de tudo isso é: abra um espaço para quem produz, para quem não produz, divulgue. Para você que ouve, chega lá e fala assim, eu conheço aqui uma mina que sabe sobre esse tema aqui, na próxima chama ela. Crie conexão. Do lado daí, você ouvinte faz parte da podosfera tanto quanto a gente. Então, assim, obrigada, boa noite. E, gente, a próxima palestra sobre direitos autorais, fiquem, e aí as meninas também se despedem. Tchau, gente. Obrigada, Bepode. Conclui o raciocínio aí, que eu te interrompi. Não, eu só ia falar que a gente ainda precisa trazer também a discussão sobre os indexadores e a forma como os podcasts são divididos dentro das plataformas. A gente ainda tem muita dificuldade de nomear os nossos podcasts, em quais categorias eles se encaixam, né? O Olhares mesmo está em relacionamentos. Olha só que coisa. Então, assim, e uma coisa importante é a descrição, né, Aline? Que acho que você falou isso uma vez. Escreva bem o que é o seu podcast.
Descrevam lá no campo o que é o seu podcast, qual é o seu propósito. Vai lá, abre seu coração, abre o coração do seu podcast, coloca sua emoção lá e fala sobre o seu propósito no podcast, que as pessoas já vão saber ali na bio qual é a finalidade, qual é o sentido do seu podcast, tá? Eu estou em todas as redes, Aline Hack, lá no Twitter como Advogada Cansada, no Olhares Podcast. Quem quiser chamar para conversar mais, estou à disposição. Obrigada, Joana. Obrigada, Domênica. Conversa sensacional. Acho que a gente fez esse tempinho aqui render um pouco mais. Para uma coisa que não foi combinada, a gente arrasou. Pois é, menina. E aqui, adorei. Obrigada a vocês por me acolherem, já que eu sou a novinha em podcast, né? Porque em idade a gente não precisa entrar nessa pauta. Mas em podcast estou novinha na podosfera, então é muito legal ver esse acolhimento, ver que a gente se abraça mesmo. Aline, obrigada pela parceria. E como que mostra que, assim como o nosso tempo estendeu em 1 hora, a gente tinha 15 minutos cada uma, meia hora, a gente ganhou mais 1 hora. Não é à toa, acho que foi um sinal para mostrar que a nossa voz precisa ser ampliada em tempo, em espaço, em cliques, em algoritmos e tudo. Então vamos sentir essa vibração aí. Preencheremos sempre todos os espaços, né, Domênica? E todos os espaços que já são nossos, devolvam. Fiquem bem, fiquem seguros, fiquem em casa. Um beijo para vocês. Ouçam podcast, façam podcast. Bamonde, seu lindo! Obrigado, Joana. Obrigado, Aline. Obrigado, Dô. Infelizmente, a Pri não conseguiu entrar por N motivos, mas foi um grande prazer ter vocês aqui na live aqui da BPod, dentro da Campus Party. E estejam, assim, as portas estão abertas para vocês voltarem, uma nova oportunidade. Muito obrigado para vocês. E agora nós vamos ficar com a palestra do professor Roberto Real sobre o uso de música e direitos autorais. Essa palestra estava originalmente colocada para as 18h30, acabamos tendo um problema aí, e agora iremos para essa palestra. Então, vamos lá para a transição. Muito obrigado, meninas. Até mais, dá um beijinho para todo mundo. Tchau.